amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira, falando sobre Pontes Lacerda. Agora nós estávamos, antes de começar o programa, já estavam comentando aqui sobre a questão da falta de desenvolvimento, políticas de desenvolvimento do nosso município. E sobre esse assunto, né, e sobre sobre também o que foi discutido no Fórum Nacional das Associações Comerciais do Brasil, um evento realizado lá em Brasília, na semana passada, sobre esse assunto que nós vamos comentar hoje aqui, e para isso a gente trouxe a presidente da Associação Empresarial, Comercial e Empresarial de Pontes Lacerda, né, a Regina Moraes, para conversar com a gente, trazer as informações realmente do que ela sentiu, o que ela vivenciou lá nesse fórum, e também, com certeza, ela traz notícias extremamente importantes, né, porque o que se comenta, né, no fórum a nível nacional das associações comerciais é extremamente importante aí para o restante do nosso país. Boa tarde, Regina, é um prazer tê-la conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Vieira, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui representando a Associação Comercial, assim também como estive em Brasília no fórum no dia 2 e 3 de abril. E para acompanhar essa nossa conversa com a Regina está o nosso companheiro de bancada, Ivanildo Amaral, e o nosso também companheiro de bancada, né? Quando ele não falta, o Caio Romano, titular. Né? Não, ele estava doente, semana passada ele estava ruim. Né? Isso eu chamo de puxar o tapete. Puxar assim, publicamente, né? Puxando o tapete mesmo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Vieira, boa tarde, Regina, boa tarde, Ivanildo. E extremamente importante o assunto de hoje, principalmente falando em planos de desenvolvimento. Pois é, Ivanildo, vamos começar? E você tem participado agora no Legislativo antes, né, sempre discutir esses assuntos aí, você sempre teve até uma atuação, né, na área pública, voltada para a saúde especificamente, mas sempre teve um grande conhecimento nesse problema do Brasil aí. Nós estamos vivenciando hoje, e aí de repente nós já puxamos a primeira pergunta para a Regina, nós estamos pensando um país aí que, pelo que a gente percebe, pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente lê, tem coisa escondida, né, na área econômica. O Brasil está represando alguma coisa, tem manipulação de alguns números, né, porque os grandes empresários, os economistas estão falando que as coisas devem estourar isso depois da Copa, né? E alguma coisa está de errado aí, né? Agora eu não sei se vai estourar justamente no período pré-eleitoral, Ivanildo. Mas eu acho que é oportuno, até porque o povo vai aprender em quem vai votar e quem tem realmente garrafa vazia para vender. Quais são as manipulações que eu, estando de fora, Caio, eu percebo? Primeiro, os números da nossa população são maquiados, porque os repasses da saúde, da educação e do Fundo de Participação dos municípios são baseados na população que nós temos. Segundo, a falta de comprometimento da maioria dos prefeitos do Brasil é um negócio pecaminoso, porque não tem critério de contratação, não tem critério de número de contratados, todos eles estão no limiar daquilo que a lei de responsabilidade, a famosa lei 101, determina: contrata o compadre, contrata o filho do compadre, contrata o cara da igreja. E o município? Esse inchaço, quem paga somos nós. O deixar de fazer ações no Brasil inteiro pela prática desmedida da contratação de gente indevidamente, simplesmente para conchavos políticos, leva a essa situação que você acaba de falar aí. Inclusive, ainda no mandato anterior, teve a contagem do IBGE da população e o prefeito pediu a recontagem, não sei se vocês lembram, porque ficou muito aquém do que a gente sabe que Pontes Lacerda tem de habitante. Como o Ivanildo disse, é o fator que influencia principalmente na hora dos repasses de dinheiro público. Então, houve inclusive uma recontagem, mas mesmo assim a gente acredita até que tenha ficado aquém da realidade. Caio, é tão vergonhoso isso, viu, Vieira? No ano de 2004, eu era secretário de planejamento do município, eu trabalhava com a população do IBGE de 48 mil habitantes. Em nenhum momento na história de Pontes Lacerda teve declínio populacional. Ao contrário, a nossa população é mascarada. Nós tínhamos em 2000, 12.500 domicílios urbanos. Vou colocar só 3 por população.
e vou colocar só 12 mil, dá 36 mil habitantes. Uma população de 9.152 pessoas na zona rural. Então só aí, só nesses dois números, 45 mil habitantes. Como é que pode, 2 anos a posteriori, nós temos uma população de 36 habitantes, depois foi para 38, depois 42, estamos trabalhando com 46 estimativamente, porque os dados do IBGE é 44 e os quebrados. Então nós estamos sendo massacrados pelo governo federal e também pelo estadual, que tem repasses baseados em coeficientes populacionais. Isso é uma ação criminosa. Agora, Regina, o que você vivenciou lá com relação à questão da política econômica? Depois volta para... Vieira, nós tivemos lá uma palestra com o Eduardo Gianetti, que é um economista, nos falou sobre políticas cambiais, políticas do governo, e da maquiação do número, da maquiagem, mas no número de inflação, que o governo tem maquiado com descontos de segurando conta de energia. Nós tivemos aí um aumento a semana passada, mas ele já foi bem tardio, todo mundo sabe, que nós estamos vivendo uma crise no setor energético, mas o governo insiste em fazer descontos e diminuir os impostos em cima das contas de energia. Isso é maquiagem para não mostrar número de inflação. Tivemos no ano passado que todos os aumentos das tarifas de ônibus, elas são no primeiro semestre, em janeiro. Quando o pessoal volta à atividade, ele já volta com aumento de tarifa. Não, esse aumento não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque a nossa excelente presidente não poderia mostrar os números que são realmente a verdade da inflação. Soltou esse aumento em maio. O que nós tivemos? Em maio, todas as escolas estão funcionando, está todo mundo a todo vapor, e nós tivemos aí uma explosão de protesto. Por quê? Porque o pessoal realmente sentiu. Então, maquiando os números da inflação. E vem segurando a inflação, né? A inflação tá no teto, né? Tá no limite, né, da meta, né? E você vê que contornando, a gente está com o nosso superávit da balança comercial em declínio, né? A taxa de juros está aumentando, né? Nós estamos, me parece que com 10,9 agora, né? A taxa... acho que é 10,9 a taxa Selic. No mês subiu 0,25%. 25% foi para 10,75, né? O saldo negativo da balança comercial já é de 6%, né? Então, vejo que no governo Lula, ela fechou com 12,75. Tá? Rapaz, esse governo... Não, ou melhor, 10,75 subiu nos primeiros meses do governo da Dilma até 12,75, aí foi reduzindo até 7%, até 7,25, né? E agora nós já estamos com 10,75. Cada 25 centavos, eu tive cuidado de olhar e falar, o que isso representa, esses 25 pontos percentuais? Esses 0,25 pontos percentuais aí, cada isso representa por ano 5 bilhões de reais. É o que o governo tem que tirar para pagar esses juros, né? São juros de 5 bilhões de reais a mais para cada 0,25%. Ele empresta de um bolso e muda para o outro bolso. Exatamente. Ele tira de um bolso e põe no outro bolso. E fica com o ônus do juro. Exatamente. Isso. E são 5 bilhões, dá para fazer 500 escolas federais e 100 hospitais por ano. Esse governo conseguiu quebrar a Petrobras. Você vai ver o que vai acontecer depois das eleições. Para onde vai o nosso preço da gasolina? A população tem que estar atenta a isso, não é possível. Eles estão maquiando isso há muito tempo. Estão maquiando o valor da energia. Nós estamos com um problema hoje, o Brasil, com as usinas que tem. O que está acontecendo com São Paulo? Nós somos produtores aqui de energia. Mato Grosso exporta, vende no mercado a energia que vende e está pagando 11% a mais porque o São Paulo não está conseguindo produzir a sua capacidade de consumo. E por que nós vamos pagar esse aumento? Então, antes a locomotiva do Brasil era São Paulo. Hoje a locomotiva do Brasil passou a ser os estados periféricos, quer porque produz alimento, quer porque produz energia, quer porque tem água. E esse governo ele não acordou ainda. Então, quem é que tem que acordar? A nossa gente, que vai sofrer na pele. Entendeu? Que está com tudo maquiado. As emendas parlamentares, a sua excelência, a presidente da República, e ela faz questão de falar que é presidenta, na verdade ela mudou um termo que não existe. Tá? Ela consegue isso, isso é o cúmulo
do absolutismo, né? É determinar a criação de termos que não existem na língua, mas ela está liberando individualmente cada emenda parlamentar. E porque ela é presidente e ela é candidata, só libera nesse país dinheiro que for destinado à educação ou à saúde. Ô, Ivanildo, em Brasília o que se diz é assim, mais vale uma conversa de gabinete do que realmente uma lei federal. Sim. Então, assim, cada empresa, cada segmento que Cada tem parlamentar que tem uma conversa de gabinete, que tem um acesso, ele vai levar a fatia do que ele quer e vai se remendando, né? Ainda essa semana, conversando com o prefeito aqui da região, ele falou, eu decidi não ir mais para Brasília. Para Brasília eu tenho que barganhar recurso, eu tenho que comprar recurso. Sim. Então eu decidi não ir, porque só as viagens que eu economizo um dinheirão da prefeitura. Então, você vê Na verdade é o chamado custo Brasília, que além de você ter que negociar, senão não anda os seus projetos, só se libera recurso nesse país para quem é da base. Tanto é que o PDT, na pessoa do senador, veio aqui, fez toda uma parafernália, fez uma audiência pública, prometeu 500 mil reais e não vai empenhar. Ele não é da base. A presidente da República não libera. E nós temos que pagar e ainda vir aqui ver palhaçada ainda como foi feito. Bom, é o seguinte, a gente precisa ir para o intervalo comercial. Na volta, aí vocês me ajudem para a gente conversar com a Regina sobre a questão né, do que ela viu lá no Fórum Nacional de Associações Comerciais do Brasil. Nós vamos falar aqui, e você viu, né, que o Ivanildo não para de falar, né? Então eu vou ter que segurar, que indigna esse assunto, ou pedir que a sua excelência se retire do plenário para a gente poder conversar aqui. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Estamos de volta conversando com a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pontes Lacerda, Regina Moraes. Regina, cerca de 2 mil empresários, né, participaram lá desse evento, né, do Fórum, né, Nacional das Associações Comerciais. Um dos pontos que você falou, você comentou inclusive na entrevista que você concedeu aqui para o Jornal Centro-Oeste, foi com relação à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né, que foi aprovada numa das comissões, né? Como é que dá esse andamento? O que se pretende com isso? Ela passou pela comissão e ela vai à votação na Câmara no próximo dia 29 de abril agora, numa terça-feira. Essa lei, a lei de micro e pequenas empresas, o termo é redundante mesmo, porque a Rede Sim, que é a simplificação do super simples, é uma simplificação do que nós já temos. Ela vai melhorar aí a vida do empresário. Na questão de abertura de empresas, nós teremos aí apenas o CNPJ, que seria um cadastro só unificado, a unificação disso. Esse benefício teria as empresas com faturamento até 3 milhões e 600 mil, são as micros e pequenas empresas e os MEI. Outras coisas na carga tributária, por exemplo, a substituição tributária, a unificação disso aí, porque o embaralho é grande, viu, Vieira? É muito grande hoje. Uhum. Com essa aprovação, você falou que vai unificar as inscrições. Seria apenas um CNPJ, que nós não teríamos que ter o cadastro municipal, estadual e federal. Então o CNPJ ele iria unificar todos os documentos, seria apenas um documento, um número. Até porque os encargos no Simples são unificados, né? Desde o Simples Federal, criado em 96 ainda, né, pelo então Fernando Henrique Cardoso, tinha essa meta de fazer a unificação de todos os impostos. Na época, só os federais. Depois, com a Lei Complementar 123 de 2006, que veio o Simples Nacional, que é o que nós temos até agora. E várias propostas foram feitas para alteração da lei, inclusive essa última proposta, aprovada em alguma das comissões do Congresso Nacional, também promove profundas alterações na lei e extremamente benéficas ao micro e pequeno empresário. Entende-se como micro e pequeno empresário aquela com faturamento até 3 milhões e 600 no ano. Você vê, é uma boa parcela do empresariado. Por mês, né? É uma boa parcela do empresariado do Brasil. Então, são alterações, como bem falada e explicada pela presidente da Associação Comercial, que mexe realmente com toda a estrutura e é extremamente benéfico. E, inclusive, o fato de você
poder aceitar como optante do Simples outras atividades que não eram, que eram vedadas, né? A optar por esse regime, como por exemplo o representante comercial. Representante comercial, mesmo faturando R$1.000 por mês, não poderia entrar no Simples porque em razão da atividade. Isso vai ser alterado e agora vai ser só pelo faturamento e não mais por atividade. Quer dizer, todos que têm o faturamento abaixo do limite ou até o limite poderá optar pelo Simples. Também é uma alteração profunda. Isso é um projeto, né? Isso é um projeto. Tá, e o que o pessoal pensa lá? Não, já foi aprovado nas constituições. Mas vai para o plenário. Vai para o plenário. Tá, mas é porque quando vai para o plenário tem que ver o governo, se interessa para o governo, se vai haver redução de arrecadação para o governo. Dentro do discurso da presidente, né, ela apoia, é uma bandeira que ela está levantando, até mesmo porque ela é candidata à reeleição e ela vestindo aí a camisa, ela está abrangendo mais de 90% dos empresários. O Guilherme Afife, que é o ministro das micros e pequenas empresas, ele tem feito essa bandeira, tem rodado no Brasil, chama Caravana da Rede Sim, Caravana Rede Sim. Ele já esteve em Mato Grosso no dia 27 de março, ele esteve em Cuiabá lançando e tem feito essa campanha. Agora, para passar, você sabe, Vieira, tudo de Brasília. A promessa que nós temos, o compromisso da presidente com a classe empresarial, que falou para a gente, isso ela nos prometeu. Período eleitoral, com certeza vai aprovar, não tem a menor dúvida, Regina. Para nós é importante que aprove, Maria. Eu quero voltar no que nós falamos no começo, é aí que reside o erro, embora vai beneficiar os pequenos. Qual que é o erro? Fatura-se tudo, paga para o governo federal, as coisas acontecem todas no município e o governo federal segura o dinheiro e fica mandando através de emendas parlamentares. E bem menos, né? Entendeu? Esse era uma o município recebe quanto? 14%, né? 14%. 14%, né? O governo federal fica com 63%. E o Estado fica com 20 e poucos por cento lá. Na verdade, tem que fazer uma ressalva também. No Simples Nacional, aquilo que é concernente ao ISS já é integral. O governo federal repassa integral, porque o ISS é o imposto municipal. Agora, a participação do grosso, 14%. No bolo da arrecadação do bolo mesmo, da arrecadação, 14%. 14%. Eu queria levantar um assunto, Vieira, que é com relação ao ICMS do Estado. Tá? O ICMS no Estado de Mato Grosso não entrou no Simples Nacional. Nós não pagamos o ICMS, tá? A Regina, que é empresária do ramo de confecções e sabe, nós não pagamos o ICMS dentro do Simples. Nós tiramos a parcela que é referente ao ICMS do Simples, pagamos outros todos, e o ICMS o governo aqui cobra de forma antecipada, através da estimativa, com a alíquota própria, a alíquota do Estado, e não inclui no Simples, que acaba descaracterizando o Simples Nacional em nosso Estado. Né? É vantajoso o Simples Nacional? É muito vantajoso, mas em nosso Estado acaba sendo valorizado, Ivanildo, e nós pagamos até um pouco a mais porque o ICMS não está incluído. Previamente. E após essa e aí luta, mesmo as empresas que estão no Simples, aí ela vai ter alguns produtos que vai entrar com substituição tributária, em vez dela pagar 7,5, ela vai pagar 19, ela vai pagar 17, ela vai pagar 25. Dependendo de cada produto. Depende de cada produto, você tem numa mesma nota fiscal produtos tributados com valores diferentes, é um imbróglio que não acontece? Tem jeito. O empresário do Mato Grosso acaba não sentindo tantos benefícios que o Simples traria. Sim. Acaba não sentindo tantos benefícios. Que é ótima briga, né? Que o Simples realmente merece ser revisto e é ótima essa proposta, extremamente bem-vinda, mas o Estado de Mato Grosso nós temos que encampar essa outra luta aí com relação ao ICMS. E nós tínhamos no final do governo do Blário, ele deixou uma redução do ICMS, que ele seria progressivo. Em 2014 nós pagaríamos 4,5, né? Chegando a 3,5 em 2015. Isso, né? Em 2015. Só que estacionou em 7,5, já 2 anos e não... E com a subvenção tributária descaracterizou tudo aquilo também, porque a maioria dos nossos produtos hoje é por subvenção tributária. E apropria-se prematuramente e não tem para quem chorar. Se você ficar com estoque lá de 2 anos na sua prateleira, você já pagou. Ivanildo, mais absurdo ainda para o empresário nessa questão do ICM é assim, se você tem uma diferença de alíquota que o governo, ele lançou no sistema, você deve lá para pagar R$100. Beleza, você pagou o imposto que ele lançou dentro do seu conta corrente. Se você, daqui 2 anos, ele acha que uma nota sua, um item da nota foi tributado errado, você tem
R$5 para pagar a diferença, o que acontece? Bloqueia o seu conta corrente. A mercadoria entrou no posto fiscal, ela fica presa. Você só recebe a mercadoria se você pagar. Os R$5. Os R$5. Ninguém cobra, porque eu já falei aqui. Corrigido com juros, mais taxas e tudo, Eu vai já lá. falei Paga. aqui, Não não tem. tem uma unidade da federação que cobra imposto melhor que Mato Grosso. Tanto é que tem gente vindo fazer estágio aqui. Na Cefaz, outros estados. Então, aqui montou-se um grupo competente de arrecadação, não tem dúvida disso. Resta saber se aquele ex-chefe de gabinete, ex-secretário lá, do Éder... Aquele está prestando conta com a justiça, Isso. já mostrou o ladrão que ele é, né? Exato. Tomara que ele realmente pague. Não, e que realmente ele abra o bico, né? Sim, porque ele sabe porque muito ele sabe mais de do tudo que- lá também, né? De repente vai acontecer isso. Viu quantos apartamentos ele tem, Vitor? Não. 5.500.000 estimados só em apartamentos. E montou uma empresa no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, que passava o dinheiro lá e depois comprava aqui. O cara é muito inteligente. Ó, a cidade de Convite é o seguinte, ele foi gerente do banco, ele era gerente de banco antes de assumir lá no governo Blairo Maggi, né? Em menos de uma década aí, o cara faz fortuna. Tem que tirar o chapéu, esse pessoal é inteligente. Mas mano. é isso que a gente tem que abolir da política. Só está usando a brasileira. inteligência da forma errada, né, É Vira? isso que a gente tem que abolir da sociedade brasileira. É o indivíduo que rouba, monta uma quadrilha e ainda a gente vem aqui para falar que o cara é inteligente. Mas você não foi gerente de banco porque não quis. Você Pois trabalhou é, 20 anos lá cara. dentro, não foi Então, gerente porque não quis. eu não entendo a vida pública, essa foi a minha falha. Eu não É entendo a vida pública. apologia ao cara que rouba porque é inteligente. É, né? aí- Esses valores vão mudar. Aí entra um detalhe, e eu quero depois já passar para a conclusão, entra um detalhe do seguinte, política tem que ser feito por gente séria, né? E o maior erro que a gente comete é a gente se afastar da política, porque a política é suja. Porque os Omissão. sujos, né, aqueles que fazem sujeira da política, eles vão lá porque eles querem fazer, realmente, eles vão lá com esse objetivo. Né? E a gente acaba se afastando de lá. Né, É Regina? isso mesmo. Né? Não tem no 10%, pior momento, gente, no pior que é ruim. momento, Não tem 10% da população que é ruim. E, pô, será que a gente não acha dos 90% que é bom pessoas para candidatar, para honrar? Bom, É ó, isso que a gente precisa. Não, desses O dos silêncio quase, dos bons, na verdade, que legitima. Então, Isso é antigo e verdadeiro. esse quase 200 milhões de habitantes, quase 200 milhões de habitantes que o Brasil tem aí, será que a gente não consegue 500 deputados, todos com conceito ilibado, E 80 sério, e e poucos. 81, 82 senadores lá? Exatamente. É só aprender a votar primeiro, né? Sim. Eu acho que Pô, é isso. fica votando por QI, quem indicou, é culpado do culpado, ou fez o favor, tá? Vota em quem Precisa tem aprender, competência. o eleitor precisa aprender a pegar currículo, né? Sim. O empresário, quando ele vai contratar, ele pega currículo. Então, o eleitor também tem que pegar currículo do candidato que ele está colocando lá para trabalhar para ele. Tá certo. Regina, deixa eu aproveitar você aqui, aproveitar o Caio, que é presidente da CDL também, Ivanildo, que é vereador na história. Como é que a gente faz, na tua visão, como é que a gente consegue fazer para que o Comércio Lacerda cresça mais ainda, né? Que cresça o volume de vendas no comércio, o que se deve fazer? Até porque houve um compromisso político, né, do prefeito Donizete Barbosa, na época da campanha política, de que ia direcionar, né, até que criticando, inclusive, na época o Hilário, que o Hilário falou, não tem como você direcionar as compras aqui para o comércio de Pontos Lacerda, porque isso é nacional, existem leis e tal. Mas houve um compromisso aí. Como é que a gente consegue fazer, na visão da associação comercial, o que tem que ser feito para aumentar o volume de vendas aí? Vieira, na questão de vendas para a prefeitura, o comércio também, o empresário também, ele está deixando a desejar, porque ele precisa estar habilitado a vender para as prefeituras, para os órgãos públicos. Né? Nós não vamos pedir aqui para o nosso prefeito fazer alguma coisa que não seja dentro da lei. Mas o nosso empresário ele precisa buscar essas informações e atender o poder público. Para a população, assim, a população precisa, a consciência da população de comprar no comércio local, ela está empregando. O comércio local é o que mais emprega, é o que mais arrecada. Então a população também precisa conscientizar isso, vestir a camisa, aquele negócio de vestir a nossa bandeira, em termos de Brasil, em termos de Pontos Lacerda, vestir a bandeira e gastar aqui. Porque o cidadão, ele não entende, ou talvez faça isso despercebidamente, que ele vai entrar na internet, vai comprar um produto e que ele está desempregando e desestimulando a economia local. E o comércio local é que deixa a cidade bonita, um comércio
fachada nova é que deixa uma cidade bonita, uma calçada limpa é que deixa a cidade bonita. Então, a população também precisa entender isso. Nós precisamos de políticas, principalmente encabeçadas pelo poder público, mas claro, com a ajuda e apoio da sociedade civil organizada, instituições privadas e tudo, para que nós façamos essas políticas realmente para que nós fortalecemos o nosso comércio. A fixação de renda, que a Regina tocou aí, para a gente fixar a renda gerada aqui em Pontes de Lacerda, ela é um ponto extraordinário. Deixar de comprar fora, né? Nós temos comércio hoje muito sortido, diferente, nós conseguimos... E preços de comprar, Cuiabá, de mais barato de Cuiabá. Isso mesmo. Não tem mais, só que nós temos esse um mito, Vieira, nós temos um mito que a coisa lá fora vai ser mais barato, vai ser melhor, ou qualquer coisa assim, entendeu? E isso realmente nós precisamos, é um ponto sensacional que a gente precisa atacar. Inclusive, nós deixamos, né, um projeto do Sebrae em 2012, nós tivemos algumas reuniões que era um programa de fixação de renda. Infelizmente, sim. Né, nós não, seria encabeçada pela Prefeitura, Unemate, Sebrae, Associação Comercial e CDL. Sim. Infelizmente as conversas não avançaram, era ano eleitoral e acabamos deixando de lado. Mas é um projeto que nós devemos retomar, né, porque é um documento no final desse projeto, Vieira e Ivanildo, para o município, de como fixar a renda aqui dentro. Como fechar alguns ralos, diminuir outros, né? Estancar definitivamente alguns ralos de fuga de renda. Um dado estatístico bem interessante. Dos salários pagos até o 5º dia útil do mês, em Pontes de Lacerda, certo? 65% desse dinheiro vai embora do município antes do dia 20. Antes do dia 20, quer dizer, em menos de 15 dias, esse dinheiro, 65% desse dinheiro já foi embora de Pontes de Lacerda. Né? Então, compras pela internet, compras em outros municípios, as pessoas, os próprios trabalhadores de outros municípios que aqui trabalham e mandam dinheiro, remete. É uma coisa que a gente não pode evitar, infelizmente, mas nós podemos minimizar, né, com políticas sérias, com um direcionamento. E esse projeto daria esse direcionamento, de como a gente faria isso. O que eu lamento é essa falta de política pública. O comércio de Pontes de Lacerda é rico, pujante, não tem como negar isso. Maior fonte geradora de empregos, inclusive de toda a região. A região inteira depende disso aqui. Agora, o que o poder público tem feito para que isso fortaleça? Nada. Quem faz é o próprio empresário que muda a sua fachada, que faz preço, que tem que tornar-se competitivo. Porque se ele não tornar, o pessoal de Cuiabá ou de Castro vai vender aqui. Então, o investimento e essa capacidade é do próprio comércio. O fator gerador de mão de obra, o ISSQN, que o município pode tabelar de 1% a 5%. E nosso município é genericamente 5%. Eu acho que tem cadeias produtivas que merecem ser estudadas e o poder público não vai perder arrecadação, não. Tem gente que poderia investir mais na mão de obra e não faz. Por quê? Por causa da despesa. Então, se nós negociarmos... Vou dar um exemplo da mineradora Apoena, que está com Vila Bela, eles iam fechar. Iam fechar em junho do ano passado. Veio o Jota com a equipe dele, prorrogaram para 2018. Eles estão querendo negociar o ISSQM, que lá é taxado em 5%. O que eles abaixarem nisso, eles vão investir na mina. Consequentemente, vão gerar emprego, vão aumentar muito a produção e o município não vai perder, Vieira. É isso que eu não entendo, as pessoas não perceberem isso. Porque eles vão aumentar a renda, vai aumentar a arrecadação do município, é o óbvio. Então, eu acho que falta prefeitos, câmaras, observarem esses detalhes. Só mais uma informação, Vieira. A prefeitura, o poder público, pode sim direcionar algumas licitações, legalmente, né? Principalmente atendendo a lei complementar, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ela pode desmembrar, no lugar de uma licitação enorme, grande, ela pode dividi-las, né, e fazer direcionada para micro e pequena empresa. Isso pode pela lei, né? Então, uma empresa, um grande magazine de fora, jamais viria concorrer em Pontes de Lacerda, às vezes, pequenos blocos de compra de licitações pequenas. Né? Então, isso já inibiria bastante também. Então, são várias medidas que podem ser tomadas, mas precisa de uma política direcionada para esse fim. Merenda escolar, por exemplo, tem legislação própria. Tem obrigatoriamente comprar de produtores daqui. 30% daquilo que compra. Então,
precisam ser colocados no eixo. Tem que ter um plano diretor e que se observe esse tipo de direito que o cidadão daqui tem. Tá certo, eu preciso encerrar. Você tem 30 segundos. Não, só agradecer a presença da Regina, e foi oportuno porque ela esteve junto com a presidente, ouviu da presidente, e o que foi pior, saiu sem acreditar numa palavra do que ela disse. Agradecer, sim, a Regina pela presença também na bancada e principalmente por ter essa visão de participar desses fóruns, de ir até se deslocar para fora, né, deixar suas coisas para discutir as questões empresariais. Que isso é extremamente válido e importante para o nosso município. Nós temos a péssima ideia de nos acomodarmos aqui na região oeste e falar, nossa região é a favela do Mato Grosso mesmo e vamos ficar nisso e pronto. E não, é de empresários assim que a gente precisa, de presidentes de associações dessa forma que a gente precisa, que corra atrás, que vá e busque inovação sempre, né? Voluntariamente, diga-se de passagem, voluntariamente, que não recebemos um centavo para fazer isso. E parabenizar, sim, a Regina por todo esse empreendimento. E que a gente precisa, em Pontes Lacerda, de pessoas assim, que tem, inclusive, a ousadia, a coragem de falar o que pensa. Sim. Né? E é isso que a gente percebeu em você hoje, Regina. Meus parabéns. Tá? Obrigado por ter aceitado o convite. E você tem aí 1 minuto para as suas considerações finais no nosso programa. Vieira, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite, agradeço o Ivanildo e o Caio, dizer que em nome da Associação Comercial somos parceiros, trabalhamos pela mesma causa, às vezes em ações diferentes, mas sempre com os objetivos. E quanto mais a gente trabalhar junto, o empresário vai, e a população vai ter um retorno muito melhor. E assim, eu gostaria, assim, especificamente para o telespectador, que pense no comércio local como uma grande indústria da nossa cidade, é o que fomenta, é o que está aqui e é o que emprega. Quem está aqui, o empresário que está aqui há 20 anos, há 30 anos, ele está consolidado aqui no município, ele mora, ele emprega, ele compra no supermercado. Então, essa cadeia produtiva, ela precisa ser vista por toda a população. Tá certo. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. E a gente promete voltar na semana que vem, discutindo os problemas aqui de Pontes Lacerda e região. A todos nós, uma bela semana.